Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, nós queremos dar as boas-vindas ao nosso visitante, evangelista Alisson. Está aqui conosco essa noite. Depois nós vamos ter uma reunião sobre missões e ele veio participar do culto. Então, como nós não queremos fazer acepção de pessoas, todos os visitantes, nós damos sempre as boas-vindas. Então, vamos dar também para o nosso irmão. Vamos lá? Seja bem-vindo na vida celeste, e volte sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Ok. Irmãos, antes de começar a leitura, eu gostaria de fazer uma retratação sobre os subtemas. Eu fiz uma troca, tá? Eu usei um subtema com os pontos de outro subtema. Quando eu fui preparar o estudo essa semana, eu descobri que eu estava no subtema errado. Coloca isso para a gente entender rapidinho. Vê, irmã, que eu não consegui ver lá, ajudei lá no... Sabe onde está? Como é que ele está me perguntando? Não sabe não que eu não passei para ele, nem eu sei. Agora pegou. Vai no PAIMPA aí, 01 aí, descobre aí. É sempre na recapitulação. Sempre na recapitulação. Só para me passar para os irmãos. Senão a gente vai ficar todo embaraçado, irmãos. Tá bom? Como eu fiquei todo embaraçado. Não se preocupe não, está contando, tá bom? Aqui é igual o juiz, tá? Se ficar jogado no chão, a gente dá um desconto a mais depois. Mas demora não, senão a gente vai sair daqui 9 horas da noite, que eu vou fazer o acréscimo dos minutos que estão se perdendo aí. Oxe, logo hoje, né, Guilherme? Já conseguiu achar? É sempre no tema central lá. É hoje 680 e alguma coisa. Cadê? Qual é? É isso aí. Isso, lá de cima, lá de cima, lá de cima. Ok, é isso aí. É assim, irmãos, né? Nós estamos no tema central, que é evidências da verdadeira santificação. O primeiro subtema, que é a santificação, está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. Está no versículo 12 e no versículo de número 13. Só que eu usei esse primeiro subtema com os pontos do segundo subtema. Qual é o segundo subtema? A santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais. Então, para vocês entenderem, eu usei o primeiro subtema, mas com os pontos do segundo subtema, que é esses pontos aqui. Ternos afetos de misericórdia, pode ir passando aí. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros. E o versículo de número 14, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o versículo de número 15. Estão entendendo aí? Então eu usei o primeiro subtema com os pontos do segundo subtema. O que eu vou fazer? Eu vou voltar novamente para o primeiro subtema, que é a santificação está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus, que está no versículo de número 12 e o versículo de número 13. Ok? Se os irmãos não entenderam, mas vão entender lá no céu. Chegar lá no céu, os irmãos vão entender que lá nós vamos entender tudo. Que é difícil, tá bom, irmãos? Então volta lá aí, só para mim fazer a minha recapitulação daquilo que nós já aprendemos. Já está corrigido. Ok, então nós temos o tema central, evidências da verdadeira santificação, que corresponde do versículo 12 ao versículo 17.
Nós iniciamos o primeiro subtema, que estava errado, e nós vamos começar ele hoje novamente, que é, aliás, eu vou pegar do segundo subtema para corresponder com os pontos corretos. O segundo subtema que nós deveríamos ter meditado, a santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciada por Deus, está do versículo 12 e versículo 14. E quais essas vestimentas? Aí foi aquela que nós já aprendemos. Passa aí, Lohan. Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suporte fraternal e perdão, onde dentro do perdão nós aprendemos aí, voltando aí para o perdão, lá, nós destacamos 4 verdades importantes sobre o perdão. Primeiro, devemos perdoar porque fomos perdoados por Deus. Segundo, devemos perdoar porque temos queixa um dos outros. Terceiro, devemos perdoar, porque assim como Deus em Cristo nos perdoou. E quarto, devemos perdoar reciprocamente. O perdão, não estou conseguindo ler, os irmãos leem para mim aí, por favor. Isso. No oitavo, nós aprendemos sobre o amor e agora a gratidão. Agora nós vamos voltar novamente para o primeiro subtema, com o subtema correto, que é a santificação, está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. Por isso, irmãos, vamos ler aqui Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e o versículo de número 13. Tá bom? Assentado mesmo, dizer que os irmãos estão. Esses versículos, eles vão corresponder ao primeiro subtema. Eu estou voltando, tá bom, irmãos? Eu fiquei no meio, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar, porque eu passei, então eu vou voltar, ok? Entenderam aí? Se não entenderam, lá no céu vão entender. Colossenses 3,10 diz assim: revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Senhor Jesus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, onde mais uma vez nós estamos reunidos no Teu nome para aprender a Tua palavra, para sermos edificados. Nós pedimos a Tua santa sabedoria aos nossos corações para que possamos entender a Tua santa palavra e sairmos daqui edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Pois essa é a nossa oração que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. Então, qual é o nosso subtema? É o primeiro subtema. A santificação está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. Ok? Então, o apóstolo Paulo, aqui no versículo de número 12, ele vai trazer para nós essas bênçãos singulares, únicas, que nós já recebemos de Deus. Olhe para a sua Bíblia no versículo de número 12, quando Paulo vai dizer assim: revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados. Então, Paulo aqui, ele vai mencionar para nós 4 verdades que passamos, que iremos destacar.
certo? Porque essas bênçãos nós já recebemos de nosso Deus. Então, qual é a primeira bênção que nós já recebemos do nosso Deus? Primeira bênção é que o povo de Deus foi escolhido na eternidade. A primeira bênção singular, única que nós já recebemos é que o povo de Deus foi escolhido na eternidade. Irmãos, quando Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 12, que nós precisamos nos revestir, pois nós fomos eleitos de Deus, aqui eu trago para os irmãos algumas discussões que a cristandade ela tem colocado diante de nós. Por quê? Porque alguns não acreditam na eleição de Jesus Cristo. Nós, batista, fundamentalista, nós acreditamos na doutrina da eleição. Baseado nisso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que nós fomos eleitos, escolhidos de Deus na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está nos ordenando que nós devemos nos revestir como os eleitos de Deus. Onde Paulo ele vai trazer para nós que a eleição ela é divina e ela é eterna. A eleição divina ela é eterna. Então nós batistas, eu quero colocar aqui que nós cremos nessa doutrina. Pelo menos eu creio nessa doutrina. Não sei se os irmãos creem nessa doutrina. Mas eu creio na doutrina da eleição, baseado na soberania de Deus. Então nós vamos ver alguns textos que vai corroborar que nós fomos eleitos, que nós somos eleitos de Deus. Vamos para o primeiro texto, que está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 9. A primeira bênção que nós temos aqui é a bênção da eleição. E eu estou dizendo para os irmãos que a eleição divina ela é eterna. Olha o que diz Paulo no capítulo de número 1, versículo de número 9 de 2 Timóteo. Ele vai dizer que nos salvou e nos chamou, nos elegeu, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso é chamado de eternidade. Antes que Deus criasse todas as coisas, Deus ele criou a nossa eleição, segundo Paulo está dizendo. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não foi por nossos méritos, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a eleição em Cristo Jesus, ela é antes, ou melhor dizendo, o povo de Deus foi escolhido na eternidade, por isso que ela é eterna. Também essa eleição, ela é em Cristo Jesus. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, primeiro ela é eterna. Os irmãos, vamos ser bem rápidos, tá bom, irmãos? Que é um bocado de muitas confirmações. Efésios, capítulo 1, versículo 4, eu estou dizendo que agora a eleição está em Cristo Jesus. Ele vai dizer, assim como nos escolheu, Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, Paulo, mais uma vez, está dizendo que a nossa eleição, ela está em Cristo Jesus, quando ele diz assim, como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo.
Então, a eleição ela é realizada em Cristo Jesus. E essa eleição ela é também para a salvação. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30. Romanos 8, 30. Amém? Hoje não tem aquele... Já está até ali sentado de férias. Tá, os irmãos têm que ir para a Bíblia. Nós vamos para a Bíblia hoje. O programa só é de domingo. Quarta é na Bíblia. Romanos 8,30. Os irmãos acompanham, que eu posso falar heresia. Os irmãos vão aceitar. Paulo vai dizer: e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, o povo de Deus ele foi escolhido na eternidade para a salvação em Cristo Jesus. Então, foi Cristo Jesus que nos escolheu, segundo João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Irmãos, eu coloquei todos esses versículos para fundamentar a nossa doutrina na eleição de Cristo Jesus. Então, João 15, 16, foi Cristo que nos escolheu. Ele vai dizer: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos-la conceda. Então, mais uma vez, quem foi que nos elegeu, quem foi que nos escolheu? Cristo Jesus. Então, a eleição divina não se baseia em méritos humanos, mas na graça divina de Jesus Cristo. Eu vou pular isso aqui. Deus não nos escolheu por causa de quem nós somos ou fazemos, mas apesar disso. O que diz Romanos, capítulo de número 5, versículo 8? Deus, Ele prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ser nós... Poxa... Irmão, estou querendo correr, mas acho que eu não vou correr, não. Eu vou seguir o que eu sempre faço. Romanos 5,8, vamos lá. Por isso que não é bom errar, porque quando a gente erra, a gente fica desnorteado. Tá, o que eu estou dizendo para os irmãos? Que Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu por causa de quem nós somos ou fazemos, mas apesar disso, Paulo vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo não nos escolheu, Deus não nos escolheu por causa de quem somos, pecadores ou fazemos, mas apesar do amor que está em Cristo Jesus. Deus nos escolheu por seu propósito soberano e eterno. Deus nos escolheu por seu propósito soberano e eterno. Onde é que está essa passagem, irmãos? 1,9, 2 Timóteo 1,9. Paulo vai dizer assim, 2 Timóteo 1,9. Eu já até li esse texto, né? Vamos ler de novo. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, aqui vale uma observação, aqui vale nós abrirmos um leque para nós pensarmos sobre a soberania de Deus.
O que é soberania de Deus? É que Deus ele conhece todas as coisas, Deus ele pode todas as coisas e Deus não pode ser questionado naquilo que ele faz. Isso é soberania. Então, quando Paulo está dizendo da eleição, que Deus na sua soberania eterna, ele decide escolher quem ele quiser. Porque ele é um Deus soberano. Ele tem misericórdia, ele tem graça de quem ele quiser. Então, pela sua soberania, qual nós estamos vendo aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação dentro da sua soberania. Então, ele nos escolheu não porque previu que íamos crer. Previu que íamos crer. Tá vendo, Janos? O que dá? Falei para ti. Deixa eu anotar aqui, irmãos. É muitas letras. Estou nesse aqui. Ele nos escolheu não porque previu que iremos crer, mas nós cremos porque fomos o quê? Eleitos. Vamos para esse texto aqui. Atos, capítulo de número 13. Os irmãos estão entendendo? Sim, estão entendendo? Verdadeiramente? Tá, ok. Atos capítulo 13, eu estou dizendo para os irmãos que Deus ele nos escolheu não porque previu que nós íamos crer nele, mas ele nos escolheu porque nós fomos eleitos por eles. E Atos capítulo de número 13, versículo 48, Lucas ele vai corroborar com isso. Atos capítulo 13, versículo 48. O que diz aí, irmãos? Vamos ter todos ler juntos. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui, irmãos? Que Cristo, Deus, ele não nos escolheu porque previu que nós íamos crer, mas nós cremos porque nós fomos eleitos de Deus. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, ou melhor dizendo, Lucas, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que iam sido destinados para a vida eterna. Então, Deus, ele nos escolheu porque nós fomos eleitos. Não porque... O que acontece, irmão? Tem algumas pessoas que pensam, quando se fala em soberania de Deus, elas falam assim, sabe por que tu creu? Porque Cristo, na eternidade, ele já sabia que tu ia crer. Mas, na verdade, aqui é o contrário. Primeiro, Cristo nos elegeu e depois, mediante o Espírito Santo de Deus, é que nós viemos a crer. Então, primeiro está a eleição, para depois vir o crer. Porque se nós não fôssemos escolhidos, por exemplo, se eu não tivesse sido escolhido por Deus, não teria como eu crer. Não teria. Por isso que a eleição ela vem primeiro. Então, se a eleição vem primeiro, Cristo me concedeu a oportunidade de crer nele porque eu fui eleito. Entenderam? Entenderam? Certo? Então, vou passar. Ele nos escolheu não porque praticávamos boas obras, mas para fazer boas obras. Então, a eleição de Cristo não está em fazer as obras, mas a eleição de Cristo está a nós fazermos as boas obras. Onde é que está esse texto? Está tudo aí, tá, irmãos? Eu estou tendo o trabalho de colocar tudo aí, só não coloquei o versículo, senão ia ficar muito fácil, né? Aí a gente não ia ter nenhum trabalho, tá bom? Isso aqui é para aqueles irmãos que gostam de dormir no culto, aí a gente
Coloca para ele procurar na Bíblia. Efésios 2:10. O que diz aí? Vamos todos dizer juntos. As quais Deus, de antemão na eleição, preparou para que andássemos nela. Então, a ideia aqui é que a eleição não foi por nossas obras. Nós não temos nada, 000 de mérito sobre a eleição, mas a eleição foi para que nós viéssemos a fazer as boas obras. Por isso que Deus, qual Paulo vai dizer, as quais Deus de antemão, antes da fundação do mundo, preparou a nossa eleição para que andássemos nela mediante as obras. Ou seja, todos aqueles que são eleitos em Cristo Jesus devem praticar as boas obras. Ele nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Onde é que está esse texto? Efésios 1:4. Ele nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, qual é o propósito aqui? Para sermos santos. Então, a eleição de Deus, ela nos escolheu para que nós viéssemos a ser santo, porque antigamente nós não éramos santos. Então, a eleição trouxe para nós santidade. Por isso que o tema central aqui é a evidência da santificação. Ele nos escolheu não porque éramos obedientes, mas para a obediência. Onde é que está esse texto? Pedro 1:2. Ele nos escolheu não porque éramos obedientes, mas nos escolheu para a obediência. 1 Pedro 1:12. O que diz aí? O que o apóstolo está dizendo? Nós fomos eleitos para o quê? Para a obediência. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Então, aqui o propósito também da eleição. Fomos eleitos mediante a santificação do Espírito Santo e a fé na verdade. Paulo agora vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Fomos eleitos mediante a santificação do Espírito Santo e a fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2:13, Paulo vai dizer assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, mediante a santificação do Espírito Santo de Deus, foi que Deus nos escolheu
por meio da fé, para que possamos andar na verdade. Então, o propósito da santificação. Então, irmãos, primeiro princípio, Paulo mencionou, aqui está mencionando, que o povo de Deus foi escolhido na eternidade, e aqui eu fiz uma lista da eleição em Cristo Jesus. Então, nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos acreditar na doutrina da eleição. Segunda bênção que Paulo vai compartilhar conosco, a bênção singular que nós já recebemos, primeiro foi a eleição. Agora o povo de Deus foi separado como sua propriedade exclusiva. Versículo de número 12, parte B. Paulo vai dizer assim: revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados. Santo e amados. Paulo está dizendo que nós fomos eleitos para a santidade, e ser santo e ser separado do mundo para Deus. O que aconteceu? Nós fomos tirados do mundo, mesmo estando geograficamente no mundo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Qual é a ideia aqui? Antes, nós não tínhamos Cristo. Quem era o nosso proprietário? Alguém se arrisca a dizer quem era o nosso proprietário? Satanás era o nosso proprietário, era o dono da nossa vida. Cristo nos justificou, nos santificou. Agora, como Paulo está dizendo aqui, nós somos amados de Deus. Nós somos um povo separado com sua propriedade exclusiva. Vamos ver se isso é verdade mesmo, irmãos, para não ficar só na minha fala. Onde é que está esse texto? 1 Pedro 2,9. Vamos ver se nós somos mesmo povo exclusivo de Deus. Pedro 2,9. Vós, Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, vós, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós fomos separados do mundo, agora nós somos povo exclusiva, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, você sabe qual o significado da palavra exclusiva? Alguém sabe me dizer o que é exclusiva? Único. Sim, é único. Mas para todos? Único. Exclusivo. O que é exclusivo? Quando você ouça assim, quando você ouve, o que é exclusivo? O que é exclusivo? De uma única pessoa. Então nós somos povos somente de Deus. Pedro está dizendo aqui: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo único, exclusivo de Deus. Nós fomos comprados por alto preço e agora não somos mais de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo Jesus. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 João, melhor dizendo, 1 Coríntios, capítulo de número 6, para dizer para os irmãos que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Não está na tela não, tá bom, irmãos? Abra a Bíblia aí, estou vendo os irmãos olhando para mim. Tem que olhar para a Bíblia. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu estou dizendo que nós somos povo
de propriedade exclusiva de Deus, e eu estou dizendo que nós fomos comprados pelo alto preço. E nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. 1 Coríntios 6,19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do pastor Júlio? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que nós somos de nós mesmos? E que não sois de vós mesmos. Então nós não pertencemos a nós mesmos. Porque fostes comprado por preço, o precioso sangue de Jesus Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, qual é a ideia que Paulo está dizendo aqui para nós? Nós somos o povo exclusivo de Deus e eu não me pertenço a mim mesmo. Agora nós temos um Senhor, o qual nós devemos obediência, porque nós somos Cristo, Ele nos comprou. Nós éramos escravos de Satanás, Cristo pagou pela nossa redenção, e agora Ele é o nosso Senhor. O sangue de Jesus Cristo foi que nos comprou. Bruce, ele diz que nós somos feitos santos aos olhos de Deus, por causa do sacrifício na cruz. Ainda que a santidade seja um alvo progressivo da santificação, nós somos santos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Warren Wiersbe diz assim: assim como a cerimônia de casamento separa um homem e uma mulher um para o outro de modo exclusivo, a salvação separa o cristão exclusivamente para Jesus Cristo. Então ele faz aqui uma ilustração, tá? Que assim como ilustra um casamento, que um homem ele é separado para ser somente de uma esposa e a esposa somente de um homem, a salvação trouxe para nós exclusividade para Jesus Cristo. Por isso que diz que nós não devemos servir a dois senhores, porque se assim o fizermos, nós estamos cometendo adultério espiritual. Certo? Olha essa ilustração aí que eu coloquei para os irmãos entenderem melhor. O que é que diz aí? Os irmãos conseguem ler? Então ele ilustra aqui, né, mais uma vez o casamento, né? Como seria uma mulher ou um homem casado nos braços de outras pessoas? Não dá, porque nós somos exclusivos. Eu sou exclusivo para minha esposa, ela é para mim. E ele diz assim: como pode também, como é um escândalo, um cristão viver para o mundo ou para agradar a carne? Por isso que o apóstolo João diz que nós não devemos amar o mundo, né? Aquele que ama o mundo, né? O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, se eu não me engano, não estou recordando, mas ele diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque não pode haver casamento entre Jesus Cristo e o mundo. Nós somos povo exclusivamente de Jesus Cristo. Então, isso é uma bênção celestial. Ok? Amém? Tem mais dois aqui, irmãos. Terceira bênção. Primeira bênção, o povo de Deus foi escolhido na eternidade, eleição. Segunda bênção, o povo de Deus foi separado como sua propriedade exclusiva. Terceira bênção, o povo de Deus foi profundamente amado. Versículo de número 12, parte C. Revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e
amados. O povo de Deus foi profundamente amado. Antes da nossa conversão, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos do diabo, do mundo e da carne. Estávamos ainda debaixo da ira de Deus. Então, Cristo nos salvou, trouxe para nós esse amado. Por isso que Paulo vai dizer: revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados. Agora nós somos amados por Deus. Primeiro, vamos ver a nossa condição. Efésios, capítulo de número 2. Qual era a nossa condição? E o versículo de número 12. Efésios 2, 12. Ele está dizendo que nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, antes da sua convenção, coloque aí uma data aí, tá? Naquele tempo, a minha, se eu não me engano, cadê o meu pai espiritual? Vou pedir a informação do meu pai espiritual. Sabe, pai espiritual, o dia que Cristo me converteu, que foi através dele? Olha, não sabe a data de nascimento, né, do filho, né, espiritual, né? Se eu não me engano, 2003, 2002. Então ele está dizendo assim, Paulo, versículo de número 12, naquele tempo, em 2002, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo nós estávamos nessa condição, mas agora o povo de Deus, ele é profundamente amado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos escravos do diabo, do mundo e da carne. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Efésios 2:1, versículo 1 ao 3. Nossa condição, nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, éramos escravos do diabo, do mundo e da carne. Ele vos deu vida estando vós mortos, lá em 2003, no meu caso, 2002, nos vossos delitos e pecados, nos quais andades segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do diabo, e nós do mundo e da carne. Nós também estávamos sobre a ira de Deus, segundo o versículo de número 3. Éramos, por natureza, filhos da ira. Estávamos sobre a ira de Deus. Graça ou misericórdia? Os dois. Passa aí, Igor. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Coloquei. Mas, agora, somos não apenas propriedade exclusiva de Deus, mas amados de Deus, somos a herança de Deus, o seu tesouro particular, a menina dos seus olhos, o seu prazer, seu amor por nós é eterno, sua misericórdia não tem fim, seu amor é revelado a nós pelas obras da criação, da providência e da redenção. Entenderam aí, irmãos, essa bênção aqui? Nós estávamos nos nossos delitos e pecados, a ira de Deus estava sobre nós, Cristo nos salvou, nos santificou, agora nós somos amados por Deus, nós somos propriedade, menina dos olhos de Deus. Quarta bênção, irmãos, para nós encerrarmos. Quarta bênção.
o povo de Deus foi completamente perdoado. Versículo 13, parte B. Versículo 13, parte B. Assim como o Senhor vos perdoou. Assim como o Senhor vos perdoou. Então, Deus não apenas nos escolheu, nos santificou e nos amou, mas também nos perdoou, cancelando toda a nossa dívida. Agora estamos quites com a lei de Deus e com a sua justiça. O perdão de Deus é completo e final. Trata-se de um perdão que abrange todos os nossos pecados do passado. Deus nos perdoou no passado. Deus nos perdoa no presente e Deus vai continuar a nos perdoar no futuro. Na verdade, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Romanos 8, 1. Por que Paulo está dizendo isso, irmão? Porque nós fomos perdoados completamente por Cristo. Quando ele vai dizer agora, pois já nenhuma, sempre o perdão de Jesus é 100%, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele nos perdoou completamente. Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, pois o Deus que nos ama já nos perdoou e nos declarou nos declarou justos. Então, irmãos, a santificação está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. E quais foram essas bênçãos? Eu mencionei aqui 4 bênçãos, 4 verdades. O povo de Deus foi escolhido na eternidade. Eleição. O povo de Deus foi separado como sua propriedade exclusiva. O povo de Deus foi profundamente amado e o povo de Deus foi completamente perdoado por Deus. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui, versículo de número 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E essas são as bênçãos singulares do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para finalizar, eu gostaria de fazer somente uma aplicação. Somente uma aplicação para nossas vidas. E essa aplicação, irmãos, é dessa forma. Nós fomos eleitos por Deus. Todos nós que estamos aqui foram eleitos por Deus. E se nós fomos eleitos por Deus, mediante o Espírito Santo que nos santificou, e nós somos amados de Deus, e nós precisamos andar correspondente a essa eleição, o subtema de número 2, que foi a santificação, é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciadas por Deus, quer dizer que nós devemos andar em obediência a Deus. Em obediência, sabe por quê? Porque quando o crente, ele não anda em obediência a Deus, ele não está manifestando essa santificação. Ele não está manifestando que ele já foi justificado e que o Espírito Santo o transformou a sua vida. Então ele não está manifestando, sabe por quê? Porque o tema central é evidências da verdadeira santificação,
que vem por meio da eleição, que vem por meio do uso contínuo de todas essas vestimentas espirituais providenciadas por Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou pregando aqui que o crente ele perde a salvação. O crente ele não perde a salvação. O que pode acontecer é que muitos crentes pensam que são salvos e, na verdade, ainda não tomaram uma decisão verdadeira. Então, como é que a pessoa vai perder uma coisa que ela ainda não ganhou, que é a salvação? Então, o crente ele não perde a salvação. Não perde porque foi Cristo que nos elegeu. Cristo é aquele que nos elegeu. Mas o que acontece? A pessoa ela não tem essa eleição, não tem essa santificação e ainda não foi justificado. Aí sim, como é que ela vai perder uma coisa que ela não ganhou? Não tem como. A gente só perde uma coisa quando ganhamos. Por exemplo, eu perdi meu celular essa semana. Por que eu perdi meu celular? Porque eu estava com ele. Mas o crente não perde a salvação porque não pode ter a salvação. Então a gente só perde aquilo que nós temos. Tem muitos crentes que pensam que tem a salvação, mas não tem a salvação. Sabe por quê? Porque a santificação ela deve ser evidenciada na vida do crente. E hoje nós vemos alguns crentes fretando com o mundo, fretando com o pecado. Mas nós podemos dizer que esse é salvo? Esse não tomou uma salvação ou não foi eleitos por Jesus Cristo. Mas eu não quero aqui cair no mérito, dizer quem é eleito, quem não é eleito, porque só o Espírito Santo de Deus ele pode dizer. Mas que nós podemos observar pela palavra, nós fomos eleitos para andarmos em boas obras. Então nós conhecemos a árvore pelo quê? Nós conhecemos o fruto pela árvore ou a árvore pelo fruto? Não sabe, né? Os dois dá certo, né? Quando você olha para um pé de manga, você vai deduzir que ali é uma mangueira, né? Pelo fruto se conhece a árvore, né? Se você olhar para baixo, ver que é melancia, não tem nem árvore melancia. Pegadinha. Então, irmãos, tá bom? Agora sim, do segundo nós vamos pular para o terceiro. Qual é o terceiro? Coloca aí, Igor Lohan. O terceiro é esse aqui, ó. A santificação é possível mediante o uso dos poderosos recursos ordenados por Deus, que está do versículo 15 ao versículo de número 17. Ok? Então, esses princípios aqui foram do subtema número 1. Os princípios foi que nós já estudamos do subtema número 2. A santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciadas por Deus. Os irmãos não vão entender porque nem todos anotam, né? Se alguém estivesse anotando, poderia até entender. Tá? Mas fique com esses ensinamentos, ok? Amém?